Olá, amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 13 a 17 de fevereiro, semana aí que antecede a semana do carnaval. E aí, você é de pular o carnaval, você simplesmente passa o carnaval, aproveita o carnaval para descansar, para ler um livro, para fazer um curso? Qual é a sua prática? Ou você vai para a folia mesmo? Escreve aqui nos comentários. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e vou falar aqui nesse radar da semana sobre diversos ativos. Vou colocar aqui na tela para vocês que vocês possam ver quais são as ações que eu vou comentar. Ibovespa, dólar futuro, DI, depois S&P 500, índice S&P 500, petróleo, depois falo da PETR4, minério, Vale 3, 5 índices setoriais. Na sequência, comento aqui mais 8 ações além de PETR4 e Vale. Então são 10 ações que serão comentadas nesse radar da semana, além de 5 índices setoriais, índices amplos aí como é o Ibovespa, como é o S&P 500 e futuros, falando aí do dólar, falando do DI, enfim. Acompanhe de perto aqui, falando do petróleo, falando do minério, acompanhe todo esse radar da semana e deixe um like, deixe um joinha no decorrer aqui desse radar, se ele for útil para você de alguma forma, seja na parte de aprendizado ou na parte aí de leitura do mercado. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita justamente esse momento para deixar aí seu like neste radar. Então vamos lá, vamos começar aqui. Se eu estava vendo se tirava aqui a lista. Isso, pronto, lista foi tirada. Vamos falar aqui do gráfico primeiramente semanal do índice Bovespa. Fechamento da semana, queda de 0,41%. Tentou voltar para cima da média, é a região ali por volta dos 110 mil pontos, arredondando, não conseguiu e fez um candle de definição. A leitura seria assim, a gente está dentro, pegando os movimentos mais amplos, movimento grande de baixo, subida, tendência indefinida nesse momento. E agora dentro de um movimento de queda. Considerando o tempo ali da subida, o tempo da queda, a gente tem a expectativa que esse movimento possa se estender mais para baixo aí no tempo ou mesmo ficar aqui enrolado. São as duas alternativas, mas não tem uma expectativa de imediato de se ter algo realmente assim relevante para cima. A expectativa, a probabilidade maior nesse momento é que a gente possa ter algo para baixo. Deixa eu só voltar aqui, que eu terminei apertando a tecla errada. Que a gente possa ter aqui algo mais para baixo, não necessariamente desse tamanho de barra, espero que não aconteça dessa forma. Mas o cenário, o contexto é um pouco mais para baixo, movimento de baixo. Se a gente for pegar em termos de projeção de queda, pelos números do Fibonacci em cima desse, projetando uma parte desse movimento de baixo, a partir dessa correção que foi feita aqui, vou pegar aqui para que vocês possam visualizar essa projeção e deixar aqui um imã colando aqui daqui para cá. Então a gente tem a projeção ali na faixa do 103.231. Zona de suporte desse fundo anterior aqui do gráfico semanal está lá na faixa do 102.855 até o 101.630. Então essa é a faixa principal de suporte para o índice Bovespa. Lembrando que pelo gráfico diário a gente tem um suporte intermediário, suporte ali visto pelo gráfico diário, que é um fundo aqui anterior, na casa dos 104.165 pontos. Então, basicamente, a perda desse mínima aqui, ó, do 107.233, que geraria um pivôzinho de baixo no gráfico diário do Ibovespa, aumenta a probabilidade justamente de caminhar para o 104.165 até o 101.630. Aqui nessa faixa aí tem uma zona de suporte mais relevante para o índice Bovespa, para que o Ibovespa gere algo um pouco mais positivo, gere primeiro uma sinalização de perda de força na queda para aquela lateralização que eu comentei no semanal, precisa retornar para cima do 110, 175, que é justamente onde passa as médias ali do gráfico semanal. Seguindo aqui para falar do dólar, o dólar na semana teve uma alta aí de 1,19%, esteve melhor na semana, mas na sexta-feira caiu bem, deixou essa sombra superior, mas abriu um movimento de subida em cima da zona de suporte. Dá para perceber que o dólar está travadaço aqui nessa faixa de preço. Uma região que vai ali dos 5.400, a zona de resistência 5.400 a 5.500 basicamente, e a zona de suporte girando na faixa aqui
dos 5, pegando até pelo gráfico semanal mais relevante aqui, na faixa dos 5,070 até uma região aí de 5,010. Então aqui seria 5,070, 5,010, zona de suporte mais relevante para o dólar e zona de resistência 5,400 a 5,500. Então o dólar está travado nessa região, só que nessa última semana, depois da sinalização de recuperação em cima desse nível de suporte da congestão, o dólar gerou a confirmação de um fundo, apesar da fraqueza do fechamento, mas continua dentro desse aspecto positivo. Olhando até pelo gráfico diário, ou seja, quando fala aspecto positivo enquanto não gerar nada diferente do que temos aqui, criou-se uma expectativa de caminhar para as próximas resistências, aquela região de 5.400 a 5.500, tem uma resistência intermediária em torno de 5.330. Pelo gráfico diário dá para perceber o quê? Que esse movimento longo de subida, ele anula a tendência de baixa que vinha aqui no dólar, topos e fundos descendentes. Então, anulou. Significa dizer, lá no semanal a gente está dando um movimento de alta que terminou com fraqueza aí na semana, dando um sinalzinho de fraqueza sombra superior por conta desse candle aqui. Mas, enquanto não tivermos algo muito relevante para baixo, inclusive desse topo, fica uma expectativa mais do dólar dar uma paradinha aqui, gerar um sinal de alta ou mesmo lateralizar e depois gerar ali um pivô de alta. Essa expectativa podendo voltar a algo maior para cima. O que começa a mudar essa expectativa é realmente o dólar voltando principalmente para baixo dessa mínima aqui, não só para baixo da média 590, mas principalmente para baixo na região dos 551,5. Então, o viés um pouco mais positivo, falando em termos de curtíssimo a curto prazo para o dólar nesse momento. Qualquer mudança a gente vai atualizando no decorrer da semana, em cima da análise de fechamento do pregão, e para as operações de day trade, seja para mini índice, mini dólar, basta você acompanhar diariamente a partir de 8h45 o radar do mercado, que vai das 8h45 até as 16 horas. Comigo, Kaique Stein e Lucas Moraes. Seguindo aqui para a gente comentar DI. DI nós temos aqui, 3 meses mandando um pouquinho mais de lado. Aqui no gráfico semanal temos ali, se a gente pegar os últimos movimentos, vem aqui para baixo forte, volta lá em cima, vem aqui para baixo, aí vem aqui em cima, pegando a oscilação completa. E depois vem agora aqui para cima. Mas de maneira geral, como se a gente tivesse tido esse movimento aqui assim e vem aqui para cima. Gerou um sinal de topo, mas não fechou para baixo da média. Então chega num momento importante aqui para os juros, para o DI, contrato F25. A perda da mínima desta última semana, localizada em 12,62, aumenta a probabilidade da gente realmente ter algo para baixo, de vir a montar aqui um pivô de baixa mais longo, mais importante, mais significativo. O que vai ser importante a gente ficar atento ali? Gráfico diário proporcionou um fundo, tentando voltar para cima de uma zona aqui de suporte. Só que parou em cima da média. Então está entre as médias, região mais de indefinição. Aqui seria a superação da máxima desse candle, afasta um pouco mais a chance de perder a mínima da semana passada que esse fundo, e aumentando a chance de ter algo para cima. Por outro lado, abre caindo, vai aumentar a chance de poder vir a perder justamente essa mínima e aí, consequentemente, trazendo viés mais de baixo de curto prazo. Então, chegou aqui no momento mais de indefinição. A gente olha ali para movimentozinho para cima, tivemos isso aqui, volta aqui para baixo, perde aqui essa região, nada muito significativo. O mais significativo mesmo é esse fundo aqui, É como se a gente estivesse ainda dentro de uma tendência de alta fraca de curto prazo nos juros, com a sinalização de topo no gráfico semanal, o que traz uma expectativa um pouquinho mais negativa, a não ser que a gente tenha a superação da máxima, que é aqui 13,00, para aumentar a chance de se ter um movimento aí de subida, falando de curtíssimo prazo. Então, um movimento um pouquinho mais lateral, uma indefinição um pouquinho maior, uma dificuldade um pouquinho maior de falar assim, nossa, está muito mais provável de ter tal movimento. São pontos que eu estou destacando aqui, que vai realmente aí começar a aumentar a probabilidade de a gente ter algo para cima ou mesmo algo para baixo. Então é bom a gente monitorar esses pontos no decorrer dessa próxima semana. Seguindo para depois de DI, eu falei aqui de dólar, DI, agora eu vou falar de S&P 500. S&P fechou a semana com queda de 1,1%. Essa queda aqui de 1,1%. Quem assistiu ao vídeo aí que eu coloquei no meu Instagram, no meu perfil lá no Instagram, falando sobre a correção em ABC. Então a gente tem aqui um movimento, é algo parecido, tá? Correção em 2 etapas. A gente tem um movimento muito longo para baixo,
E aí a gente teve essa correção aqui desse movimento muito longo para baixo em 2 etapas, gerando o quê? Um pivô de alta no gráfico semanal. Então está em tendência de alta pelo gráfico semanal, considerando esse pivô de alta, só que ainda dentro de um grande movimento de queda. E aí ele superou aqui, ó, ele superou esse topo aqui anterior, fechou acima, só que na semana seguinte, nessa última semana, fechou abaixo. Já é um sinal de enfraquecimento. Se perder a mínima desta semana, aqui dessa última semana, que está localizada aqui na faixa dos 4,060, veio para baixo desse patamar, aumenta a chance de ter algo realmente para baixo. E aí a gente tem que ficar atento nessa questão da força que pode acontecer aqui, porque isso tende a desencadear um movimento mais elevante para baixo no S&P 500. Então vai ser muito importante que, mesmo que venha a perder a mínima, não ganhe muita força para baixo para se manter uma expectativa mais de alta. Ou mesmo não abrir caindo, já abre subindo, já supera essa máxima e essa aqui para aumentar a chance realmente de vir a romper completamente aqui, consolidando essa tendência de alta, esse pivô de alta do gráfico semanal. Então tem aí um momento importante para o S&P 500, visto o fechamento desta última semana. Então, atenção aos 4,060, também a gente vai monitorando isso aí no início aí de cada pregão, quando a gente fala ali do petróleo, do minério, a gente também dá uma abordada aí no S&P 500. Depois disso eu vou falar aqui só para mencionar até o gráfico diário, né, além do gráfico semanal do S&P, dá para ver que o gráfico diário tentou gerar um fundo ascendente mantendo sua tendência de alta e foi abortado esse fundo ascendente, mas fechou abaixo uma vez da média e voltou para cima da média. Superação da máxima desse último candle cria uma expectativa de subida do S&P 500 a favor, basicamente, da tendência de alta aqui, considerando os fundos mais relevantes. Então, de maneira geral, ó, o ponto é importante que se encontra. Por outro lado, como eu já disse, a perda da mínima da semana, 4,060, reforça a chance de continuar a queda para o S&P. Então, um momento bem importante para o início dessa próxima semana, que também ficaremos de olho. Depois aqui eu vou falar do petróleo. Vou pegar aqui o petróleo. Falando aqui do petróleo, teve uma semana muito boa. Olha o tamanho dessa alta aqui, ó. Da última semana foi mal, fechou mal, alta, queda de 7,34%, como também fosse um ABC, só que aqui está vendo um movimento forte de baixa, aí faz também um ABC, e veio uma pancada para baixo, só que ele conseguiu se recuperar, nem perdeu a mínima desse fundo, que reforçaria justamente o movimento de queda. Volta a fechar acima da média, que é algo positivo. Então, para reverter a sinalização completa, reverter completamente a sinalização negativa aqui, precisa romper essa máxima aqui na faixa de 89,05. Então, manteve um bom fechamento aqui, trouxe um aspecto positivo aqui para o gráfico diário, dá para perceber aqui, ó, essa força comparando a força vendedora, a manutenção veio para gerar um topo descendente e reverteu esse topo descendente. Então a expectativa ficou mais positiva para o petróleo, que é bom de maneira geral para a Petrobras, para Prio 3, para REC V3, enfim, para RRP3, tem alguns ativos aí ligados ao petróleo. Então, um pouquinho mais positivo aí o cenário, sabendo que vai ter resistência logo aqui na frente no petróleo, pegando pelo gráfico mensal do petróleo, momento bem importante, porque em zona de suporte, antiga resistência, que aqui também funciona como resistência, já bateu ali 2, 3 vezes nessa região, são 3 meses consecutivos nessa faixa de preço, mas não conseguiu gerar um sinal de alta. Sinalização mais relevante de alta é fechar aí esse mês de fevereiro acima dos $90 pelo menos, para aumentar a chance de subida aí, uma sinalização mais positiva e aumentando o cenário mais positivo de curto a médio prazo para o petróleo. Depois disso eu vou comentar aqui, vou falar do minério. Na verdade eu vou falar já de PTR4. Falando de PTR4 aqui, o gráfico semanal da PTR4, primeiramente, alta aí de 7,79% na semana. Fechou abaixo da média, já volta para cima da média, é algo positivo, porque já tinha montado um fundo no gráfico mensal, então está dentro de um viés mais positivo que a PTR4, e ela conseguiu confirmar isso através desse candle. Precisa romper essa resistência aqui, essa máxima aqui, para anular completamente esse topo que foi gerado na última semana, superar os R$ 27,60. Aí a próxima resistência acima dos 27,60, 27,98 até os 28,61, proporcionada por esse gap aqui de baixo, em cima de Petro. Então é importante que ela consiga fazer isso aqui para consolidar não só aqui a tendência de alta pelo gráfico semanal, mas também o movimento de subida pelo gráfico mensal,
Inclusive o ativo está dentro da carteira IDV Perspectiva. E olhando para o gráfico diário dela, a gente está dentro de uma posição comprada. Falei justamente sobre essa questão dessa ABC aqui, motivo que a gente levou até uma compra aqui nesse ponto. Já é um ativo que, estando comprado, retorno do preço para baixo de 25,93 gera um sinalzinho mais negativo. Seria um ponto de possível saída se perdesse os 25,93 de uma compra de swing trade. Mas ela tem resistência aqui que está apontando com a chance mais provável de buscar região dos 26,94 a R$ 27,20 e depois disso a máxima aqui nos 27,60 são os próximos desafios da PETR4. Em termos de manutenção no cenário mais positivo, é importante manter-se pelo menos acima da média móvel exponencial de 13 períodos na faixa dos 25,80. Após isso, vou falar do minério. Então, minério aqui, colocando minério. Nós tivemos o minério terminando a semana ali praticamente estável, menos 0,11%, já vindo aqui para uma abertura um pouquinho mais negativa, 0,62 agora, mas de maneira geral nós estamos dentro de uma correção do minério, dessa forte subida. Quando falo correção é porque o mercado vai se movimentando em zigue-zagues, né? Fazendo um movimento de alta, de baixa, ou mesmo um movimento mais lateral. E a expectativa aqui é que possa se manter acima dessa média, fazendo um movimento um pouquinho mais lateral do preço, corrigindo boa parte desse movimento de subida, ou uma parte desse movimento de subida. Se olharmos para o gráfico mensal, 3 candles muito fortes para cima, está em cima da média. Importante não vir para baixo da mínima do último mês, que ser o mês de janeiro, ele não volta mais para baixo de 113,55 e também manter-se acima da média móvel de 13 períodos. Ou seja, o que seria bom em termos de expectativa de alta de prazo maior? Minério ficar aqui mais enrolado e aí gerar um sinal de pivô de alta aí nas próximas semanas, por exemplo, até mesmo lá em março, que reforçaria a chance de subida para essa região de topo aqui anterior. Mas de maneira geral, olhando para um curto prazo, deixa eu botar aqui o gráfico diário. No gráfico diário, nós temos aqui uma chance de poder gerar o que? Um topinho descendente, aumentando a chance de queda. E aí sim reforçaria uma tendênciazinha de baixa de curto prazo no minério, aumentando a chance daquela correção acontecer que eu comentei do gráfico semanal. E aí para Vale 3, nós temos um cenário negativo nesse momento, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico semanal. Queda de 2,42% na última semana. Gráfico mensal perdendo a mínima do mês anterior. Até cheguei a tirar o ativo da carteira DV Perspectiva no fechamento de janeiro. Não que dava para saber que ia cair dessa forma, mas aqui aumentou a chance, né, de ter alguma queda devido a essa zona de resistência e o tempo que ela levou para subir aqui para chegar nessa zona de resistência. Então ela tem um sinal de baixa que aumenta a chance de ter algo mais para baixo, podendo buscar a média móvel de 3 períodos na faixa de R$ 80,23. Aqui no gráfico semanal não tem nenhuma sinalização de alta, a primeira seria superar a máxima dessa última semana, 89,55. E no gráfico diário nós temos um pivôzinho de baixa, montado ali na sexta-feira. Então, enquanto não mostrar nada diferente disso, como por exemplo superar essa máxima ou essa aqui, as máximas de sexta e quinta-feira, enquanto não fizer isso, que seria anular essa sinalização de pivô de baixa ou enfraquecer, anular completamente e voltar para cima dos 89,55, quanto que é justamente a máxima dessa última semana. Enquanto não fizer isso, caminho mais provável de queda, e aí a gente está falando em suporte mais relevante nessa faixa aqui de preço, ó, que aí seria mais ali dentro de uma região de 85,35 até uns 84,60. Isso aí, até uns 84,60. 85,35 a 84,60, faixa de preço mais relevante em termos de resistência. Resistência não, suporte para Vale 3. Não vejo ainda alternativa já de abrir compra em cima do papel. Pode até subir, mas não tem nenhum sinal que já me leve a comprar após o fechamento. Falando de swing trade, né? Após o fechamento pregão de sexta-feira. No máximo até para arriscar isso se for a operação mais de venda. Depois de Vale, vou falar dos setores aqui. Consumo. Primeiramente aí falando do setor de consumo, que fechou mal a semana, tá mal. Observe aqui o comportamento do preço na média. Primeiro assim, observe o tamanho do movimento de queda essas semanas e a dificuldade foi para subir. 2 candles um pouquinho maiores de alta, mas que não dão sequência, né? As semanas seguintes não dão sequência, não engata o movimento de subida como foi aqui o de baixo, que demonstra força por base vendedores. E aí bate na média e gera sinalização de topo, aumentou a probabilidade de ter algo para baixo, podendo perder essa região aqui. Então, cenário mais negativo para o setor de consumo, provável perda da região dos 2.700 a 2.664.
O setor elétrico também. Observe a dificuldade. Depois que vem e fecha abaixo ali da média móvel exponencial 3 períodos, olha a dificuldade de vir para cima. Bate, mas não consegue ficar acima. Esse aqui até fechou acima, levemente acima, mas já voltou rapidamente para baixo. Então, caminho mais provável para baixo. Setor elétrico, inclusive, um pouquinho mais fraco ali do que o setor de consumo, mais próximo na região do fundo aqui anterior, na faixa dos 72.899, caminho mais provável. Para o setor elétrico gerar algum indício mais relevante de subida, precisa retornar para cima dessa laje, desse teto aqui que foi montado em torno ali dos 78.750. Quando isso não acontecer, fica difícil um pouco mais para dentro do setor, de maneira geral, não necessariamente um único. São todos ativos, pode ter um ou outro ativo que esteja indo com viés um pouco mais positivo, mas de maneira geral, mostrando aqui o setor não está legal não. E o setor financeiro também, ó, ficou ali em cima da média. Esse aqui está um pouco mais travado, olha só onde um mensal está. Entre as duas médias, demonstra justamente um momento mais de indefinição. Mas a informação que tem aqui no gráfico semanal é de candles descendentes, de barras descendentes. Então, enquanto não proporcionar, por exemplo, um sinal de alta aqui que seria superar a máxima dessa última semana, 10.451, o contexto está olhando mais para escorregar aqui e vir mais para baixo. Tá? Mas lembrando, estamos dentro de um cenário mais de definição dentro do setor financeiro e o cenário começa a melhorar um pouco mais aqui se conseguirmos não só superar essa máxima, mas essa aqui também gerar um pivô de alta no gráfico semanal, voltar para cima das médias e trabalhar superando ali os 10.641 pontos. Por enquanto, como é a questão que a gente dá para ver pela média, o controle da situação está levemente aí por parte dos vendedores. Setor de materiais perdendo força, era o setor mais forte. O setor ali que tem parte de commodities, Vale, GGBR, CSNA, os IN5, você vê que os ativos Suzano, Klabin, PTR4. Então, como um todo, o setor começou a ficar ruim, exceto o setor mais de petróleo, né? Falando das commodities mais de petróleo. E aí, olhando para cá, a queda foi de 3,21%, caminho mais provável testar esse suporte aqui dos 5.657 a 5.606. Oscilação abaixo desse patamar anula completamente a tendência de alta pelo gráfico semanal, que é de curto a médio prazo. Está em cima ali da média, né? Gerando prática, já gerou aqui um topinho descendente no gráfico mensal. Vai ser importante aqui, por exemplo, pode bater aqui nessa média e gerar um sinal de alta que aumentaria a probabilidade de poder voltar a subir. Mas não temos isso ainda. Enquanto não tivermos isso aqui ainda, também viés mais de baixo, incluindo aí Vale 3, GBR4, CSNA, os em Minas, tem um cenário um pouquinho mais de baixo, mas com suporte muito próximo pela frente aqui dentro do setor. Então, ficar atento aí nesses níveis de pontos que eu já acabei de mencionar. Outro setor que também está fraquinho, mas proporcionando topo agora e não foi algo tão relevante, setor imobiliário. Perdeu a mínima ali do que no anterior, bateu na média, fechou acima, volta para baixo, perde a mínima do que no anterior, está tentando voltar para cima, não conseguiu. Então, enquanto não gerar, gerou um topo. Não foi dos mais relevantes, mas enquanto não fizer nada diferente do que temos aqui e está trabalhando abaixo da média, o viés é mais de baixo para dentro aí do setor imobiliário. Para gerar algo um pouquinho mais positivo, se a gente começar a olhar no gráfico diário, sinalizações de alta acima dessa região aqui assim, ó, onde parou ali de subir em torno ali dos 690 aqui também, gerando sinalização acima dos 690, 691, aí fica um pouquinho mais interessante. Pelo menos começa a dar indício que o setor começa a se recuperar, pelo menos ele falando de curto prazo, dentro desse setor imobiliário. E agora abordando ações, BBDC4. Semanal da BBDC4, olha só, foi tentar gerar um fundo em cima do fundo anterior, abortou completamente, pivô de baixo no gráfico semanal. Mensal abortou o fundo também que foi sinalizado de maneira fraca no mês passado, abortou e aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo aqui, olhando para o mensal, algo mais para baixo, a gente está falando lá da mínima da pandemia, hein? Lá na faixa dos 11,61, então esse é o caminho mais provável aí para BBDC4, passando por 11,91 primeiro suporte, depois 11,61 segundo suporte. Não vejo alternativa muito de compra não. Nem pelo gráfico diário aqui, que teve esse baita gap de baixa no pregão de sexta-feira, com queda aí de mais de 8%, uma queda de 8,19%.
não tem nenhum cenário mais para compra. Se fosse pensar em compra, seria mais para cima desse nível, pelo menos sendo um pouquinho mais cauteloso em relação à compra no papel. Não abriria compra falando de swing trade em cima de BBDC4 nesse momento. Até mesmo um prazo maior, ainda aguardaria por algum sinalzinho, algum indício que enfraqueceu a queda, que tem algum indício de enfraquecimento dessa atual queda aqui, que não é o caso. Na realidade, a gente tinha um indício de enfraquecimento para subir. Então, isso aconteceu aqui e o papel despencou. Seguindo aqui para COGN3, olhando para um gráfico semanal principalmente, dá para perceber que também, assim como até o setor que a gente mostrou ali, o setor imobiliário, gerou um sinal de topo em cima da média, aumentando a probabilidade de queda. Considerando todo esse movimento de queda aqui, e a forma como foi a tentativa de subida, a expectativa é que essa ação venha escorregar aqui para baixo, inclusive para vir perder esse patamar. Para anular essa expectativa, ela precisa voltar para cima da média, região em torno de 2,25, principalmente ali para a faixa de 2,30, de 2,25 a 2,30, e no gráfico diário começar a gerar sinal de alta acima desse patamar. Enquanto isso não acontecer, o trem aqui é mais para baixo, na minha opinião. O viés é mais de baixo, até porque o cenário como um todo de prazo maior é mais baixista em cima desse papel. Inclusive, a gente tem uma posição de venda aberta nessa ação. CRFB3, gráfico semanal. Olha o sinal de baixa que essa ação gerou nessa semana. Força para cair, dificuldade para subir. E aí bate na média, gera um sinal de baixa. Olha o candle dessa semana, queda de 8,73%. Esse candle já também pelo gráfico mensal anula o sinal de alta, engolfo de alta do mês passado. Lembrando, engolfo de alta dentro de uma tendência de baixa, ele é menos relevante. Ele é mais relevante se ele fosse, em vez de ser um fundo descendente, fosse um fundo ascendente. O que aconteceu aqui no mês seguinte, nesse mês atual, esse sinalzão de reversão desse engolfo de baixa, aumentando esse engolfo de alta, né? Revertendo o engolfo de alta aqui, esse grande candle de baixa, aumentando a probabilidade de continuar caindo. Então é um papel que está mais para baixo mesmo. Então, no gráfico diário, depois desse longo movimento de baixo, o que me animaria a fazer é olhar para uma correção, não importa como ela aconteça aqui nas próximas semanas, e gere sinal para buscar venda através de topo descendente mais próximo de algum nível de resistência em CRFB3. Falando em venda, por exemplo, a gente tem algumas vendas em aberto no Swing Trade, que você pode acompanhar dentro do aplicativo DVInvest, app.dvinvest.com.br. EZTC3 é um papel que chama atenção para uma venda. A primeira forma seria a perda da mínima desse último pregão dos 12,99. Outra forma seria ela voltar ali mais para próximo da média, gerar aqui mais uns 2, 3 candles e proporcionar um sinal de baixa aqui um pouquinho mais para cima. Seria melhor ainda para essa venda, mas seria um ativo que eu estaria muito mais voltado para a venda. Então, para quem está comprado, atenção especial, porque essa ação, por enquanto, tem o viés aí mais de baixa em diferentes prazos operacionais. REC-V3 é outra também que depois de um longo movimento de baixo faz uma correção baixa na média, enfim, mais um candle aqui, gerando topo descendente, interessante para venda, enquanto não voltar para cima da região ali em torno dos 31 pila e gerar sinal de alta para cima desse patamar, eu fico mais para buscar venda em REC-V3. Cielo, ativo que fechou bem a semana, olha o gráfico semanal, fechou bem a semana, alta de 8,3%, enquanto o BOV caiu. A ação conseguiu reverter um grande candle de baixa, que foi de 5,54% na semana passada, e fecha em alta de 8,3%, criando a expectativa, lembrando que aqui ela está dentro de uma tendência de alta, criando a expectativa de poder dar continuidade ao movimento para a região desses dois topos, que seria ver Cielo ali próximo da região dos 5,66 a 5,78, zona de resistência. Dá já para comprar esse ativo aqui? A relação risco-retorno, se eu for comprar com objetivo aqui na região em torno de 5,80, a gente está falando aí na faixa de uns 9%. Só que se eu colocar o stop aqui embaixo, a gente está falando de um stop de 7%. Então a relação risco-retorno não é das melhores. A outra forma que teria seria olhar para um gráfico diário, um gráfico de 120 minutos para buscar algum tipo de entrada. Por exemplo, gráfico de 120 minutos gerou aqui a possibilidade de uma compra aqui, ó. Um stop aqui embaixo tentando pegar um movimento para cima nessa ação. No gráfico diário seria aguardar, depois desse movimento de subida, algum movimento lateral para comprar pivô de alta, ou mesmo que suba, supera essa máxima aqui, depois faça um recuo e gere um sinal de alta mais próximo da média móvel de 13 períodos para Cielo.
E VEG3, que terminou aí o último pregão bem, com alta de 1,63%, mas tá uma baita bagunça. Olha como tá lateral aqui esse movimento, ó. Então, se for traçar alguma estratégia um pouco mais cautelosa, seria rompimento de tudo. Superar aqui uma região em que vai na faixa dos R$ 39 e bota 39,40, entrar em 39,41. Seria uma forma de entrada. A outra forma, não vou querer já comprar pelo gráfico semanal aqui, ó. Tá respeitando a linha média, já tentou aqui cair, não conseguiu. Lateralizou, se superar a máxima dessa última semana, que seria a máxima do último pregão de sexta-feira, vou buscar uma compra, vou jogar o stop aqui embaixo e vou tentar ficar posicionado de 3 a 10 semanas. É uma estratégia para a VEG, visto que num cenário de prazo maior, esse ativo vem bem configurado. Olhando para um gráfico mensal, ó, olha a força que foi para subir, superando topos anteriores. E a força para cair corrigindo esse movimento está bem mais fraco, então aumenta a probabilidade de se ter algo para cima pensando em prazo maior em VEG3. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Espero que você tenha gostado, deixado um like, um joinha aqui. E a gente se vê aí já amanhã, a partir de 8h45, ao vivo, acompanhando o mercado aí, mini índice, mini dólar, fazendo análise ao vivo para você. Então, agradeço demais a sua participação aqui diária com a gente. Um grande abraço, um excelente final de domingo e até amanhã.